Olá, alunos de Grandes Temas em Biologia. Meu nome é Júlio César, sou tutor à distância da disciplina e hoje vamos tratar um pouco sobre o módulo 3, a biologia molecular, a estrutura do DNA e suas implicações para a vida moderna. Espero que gostem da aula. Módulo 3, a biologia molecular, o DNA e suas implicações para a vida moderna. Olá, aluno de Grandes Temas em Biologia. Neste módulo, que compreende as aulas 5 e 6, falaremos desde a descoberta da molécula do DNA até os desdobramentos da manipulação do material genético no futuro. Sem dúvida alguma, o DNA é um grande tema em biologia e, sobretudo, extremamente atual. Haja visto o uso das técnicas moleculares para identificação de corpos em acidentes, exames de paternidade, clonagem, melhoramento genético, terapia gênica, projeto genoma, dentre outros. O objetivo desta aula é que o aluno compreenda os principais conceitos que envolvem o DNA. Para atingir o objetivo proposto, abordaremos de forma breve o roteiro das aulas 5 e 6 acerca do DNA no tocante a sua estrutura, principais características, o processo de síntese, o DNA de eucariontes versus procariontes, DNA lixo, projeto genoma, diferenças entre DNA e RNA e o método de sequenciamento. O genoma de um organismo, seja ele unicelular ou pluricelular, representa toda a sua carga de DNA. Ele reúne toda a informação genética dos seres vivos e nos eucariontes se encontra dentro do núcleo da célula. Já os cromossomos contêm sequências de DNA. Homens e mulheres trazem sempre 23 pares, são como se fossem novelos onde se encontram os genes. O DNA é uma molécula que contém a informação genética. Já o gene é a parte funcional do DNA. São sequências de DNA que contêm um código composto por 4 letras, as bases aminadas. Estas sequências guardam informações sobre características dos seres vivos. Watson e Crick, em 1953, propuseram um modelo estrutural para a molécula do DNA que se perdura até os dias atuais, o modelo dupla hélice. Composto por 2 cadeias polinucleotídicas em sentidos opostos, helicoidais ao redor de um eixo comum e com giro para a direita. Ainda de acordo com o modelo, sua parte interna é constituída por bases nitrogenadas, enquanto a parte externa possui unidades de fosfato mais desoxirribose, a chamada pentose. Quanto às bases nitrogenadas, são de 5 tipos, sendo classificadas impúricas, adenina e guanina, e pirimídicas, citosina, timina e uracila. A timina é exclusiva da molécula do DNA, enquanto a uracila do RNA, e ambas são as bases complementares da adenina. Então, na molécula do DNA, temos 4 bases nitrogenadas, sendo a adenina complementar à timina e a citosina complementar à guanina. O DNA é um ácido desoxirribonucleico e, por definição, é um polímero, uma molécula constituída por unidades estruturais semelhantes, ou seja, com a mesma classe química e que se ligam umas às outras chamadas monômeros, sendo no DNA reconhecidos pelos nucleotídeos. Estes monômeros se diferenciam pela base nitrogenada presente em cada nucleotídeo. Para ilustrar de uma forma mais clara, o monômero no DNA é o nucleotídeo, que é composto pelo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. A figura ilustra as 2 fitas de DNA, uma complementar à outra, ambas no sentido 5', 3', e com 3 nucleotídeos cada uma. Enquanto a guanina se liga à citosina com 3 pontes de hidrogênio, a adenina se liga à timina com apenas 2 pontes de hidrogênio. Então, a dupla fita, ou seja, as cadeias duplas de nucleotídeos, são unidas por ligações fosfodiéster, interagindo entre si por pontes de hidrogênio, como visto anteriormente, ou seja, ligações não covalentes, e interações hidrofóbicas entre os anéis heterocíclicos das bases aminadas. O ambiente onde o DNA se encontra é hidrofílico, enquanto as bases nitrogenadas são hidrofóbicas. Estas afastam a água circundante, ou seja, elas se mantêm agrupadas para minimizar o efeito à exposição da água.
Quando a temperatura é elevada, por exemplo, sobreaquecimento, as forças de atração que mantêm as cadeias do DNA unidas são eliminadas e há um rompimento das pontes de hidrogênio, fazendo com que estas cadeias se afastem. A este processo damos o nome de desnaturação. Frederic Sanger, na década de 70, propôs uma estratégia para o processo de síntese ou replicação do DNA. Dentre as características, temos a DNA polimerase como a enzima norteadora do processo, sendo este uma replicação semiconservativa, onde há uma cadeia molde, também chamada de fita parental, e uma cadeia nova, que é complementar e antiparalela àquela cadeia molde. Aqui verificamos as principais enzimas presentes no processo de síntese. A topoisomerase, ela desenovela a torção da dupla hélice, diminuindo a sua tensão. Após, vem a helicase, quebra as pontes de hidrogênio, separando os filamentos da dupla fita. Com isto, a primase se liga, sintetiza o primer ou o sítio iniciador. E o DNA polimerase 3, ele identifica esse primer, se liga a ele e inicia a síntese da nova cadeia no sentido 5' 3'. Veremos a seguir de forma ilustrativa como cada uma dessas enzimas participam do processo. Na figura, vemos a topoisomerase se ligando à dupla hélice e desenovelando a torção. Após, a helicase se liga, quebra as pontes de hidrogênio e abre a dupla fita. A seguir, a primase se liga e sintetiza o primer ou sítio iniciador da síntese. A DNA polimerase 3 reconhece o primer, liga-se a este e sintetiza a nova fita no sentido 5' 3'. Na fita em atraso, fragmentos são sintetizados pela DNA polimerase 3 no sentido 3', 5'. Para maiores detalhamentos, vide Replicação do DNA por Gabriel Moraes na referência dada. Na imagem, verificamos diferenças entre a célula procariótica da eucariótica. As células procarióticas possuem menos organelas que as células eucarióticas, por isso são menos complexas. Enquanto o material genético nos procariontes se encontram dispersos no citosol, nos eucariontes, eles podem se encontrar no núcleo ou no citosol. Na célula procariótica não há núcleo verdadeiro. O DNA está disperso em uma região do citoplasma chamada nucleoide. Na célula eucariótica, o núcleo contém um material genético. Neste se encontra o DNA e também o RNA. É no núcleo que ocorre a síntese do DNA, assim como o início da síntese do RNA, também chamada de transcrição. Já a síntese de proteínas, também chamada de tradução, é realizada fora do núcleo. De uma forma bastante resumida, temos aqui as etapas da expressão genética. Em suma, o DNA é transcrito pelo RNA mensageiro e depois a informação é traduzida pelos ribossomos e pelo RNA transportador, que transporta os aminoácidos, cuja sequência determinará a proteína a ser formada. No material genético, DNA, RNA e RNA mensageiro, encontramos regiões que codificam proteínas, ou seja, que contêm informação gênica, chamadas de exons. E também encontramos regiões que não codificam proteínas, chamadas de introns. No DNA, essas regiões são definidas por DNA lixo. Embora na maior parte do DNA humano não haja expressão gênica, o DNA lixo é vital para o nosso corpo, devido à sua riqueza genética, suas funções e aplicabilidades. Atualmente, aplica-se o DNA lixo para compreender doenças como HIV, câncer e aquelas ocasionadas por erros cromossomiais, dentre outras doenças. Ainda em relação aos introns, a retirada destes do RNA mensageiro durante o processo de transcrição do RNA é chamada de splicing. Na figura, observamos uma célula eucariótica versus procariótica. Relembrando,
Vimos diferenças na estrutura molecular e na distribuição dos genes. Agora falaremos um pouco sobre o tamanho do genoma. Na figura, observamos o tamanho do genoma haploide em pares de bases de alguns organismos quanto aos seus reinos, filos, classes, dentre outros. Enquanto a espécie Homo possui 1.600 megabases, a E. coli possui apenas 4,2 megabases. E aí fica uma indagação: organismos mais complexos não deveriam ter genomas maiores? Ainda em relação à figura, podemos afirmar que vírus e bactérias possuem genomas menores aos demais seres vivos. Na figura, podemos observar que, em organismos procariontes, como as bactérias, quanto menos complexo o sistema, menor o tamanho do genoma. Observamos que endocibiontes parasitas são aqueles que possuem os menores genomas quando comparados àqueles de vida livre. Nos eucariontes, o tamanho do genoma não se reflete a sua complexidade. Enquanto uma mosca, Drosophila melanogaster, possui 180 kilobases de dados de DNA, o homem possui 3.400 e uma simples ameba 670 mil kilobases. O paradoxo da complexidade e do tamanho se reflete também no número dos genes. Quantos genes há no genoma humano? Na década de 90, acreditava-se entre 60 mil a 100 mil genes. Afinal, somos seres muito complexos, não é verdade? Com o sequenciamento do genoma, entre 2001 e 2003, preditaram cerca de 31 mil. Porém, constataram-se erros. Hoje, entende-se haver cerca de 20 mil genes, praticamente a mesma quantidade em uma galinha. Observamos o tamanho aproximado do espaçamento dos genes em alguns organismos representativos. Em bactérias, há grandes regiões codificadoras, ou seja, que expressam o gene, e poucos espaçamentos, poucos introns. Já em humanos, as regiões codificadoras são muito pequenas, enquanto há muito espaço, ou seja, há muitos introns. Na tabela, apresentamos as diferenças do material genético de procariontes versus eucariontes. A estrutura de procariontes em geral é circular, enquanto em eucariontes linear. Quanto à síntese do DNA, em procariontes ocorre no citosol, enquanto em eucariontes no núcleo. Igualmente em relação à transcrição do RNA. Sobre o material genético, nos procariontes está disperso no citosol, nucleoide. Já em eucariontes, primariamente, está envolto por um núcleo com membrana celular. O DNA, o RNA, o início da transcrição, e após o final da transcrição e a síntese de proteínas ocorre no citosol. Os procariontes possuem grandes regiões codificadoras, enquanto eucariontes pequenas regiões codificadoras. Contrariamente, os introns em procariontes são pequenos, enquanto em eucariontes são grandes. Quanto à complexidade, organismos procariontes são menos complexos que organismos eucariontes. A tabela apresenta diferenças do DNA para o RNA. Pentose. No DNA é uma desoxirribose, enquanto no RNA é uma ribose. Base nitrogenada. No DNA temos adenina, citosina, guanina e timina, enquanto no RNA, adenina, citosina, guanina e uracila. O processo de replicação ou síntese é dado exclusivamente ao DNA, enquanto transcrição ao RNA. Da mesma maneira, desnaturação se refere ao DNA, enquanto o splicing ao RNA. Caros alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Neste módulo,
Tratamos um pouco sobre a estrutura do DNA, suas características principais, diferenças do material genético entre procariontes e eucariontes, diferenças entre DNA e RNA, DNA lixo. Falamos também sobre o que é splicing e deixamos 2 vídeos como sugestão para sequenciamento genético. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.